O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você entra em um ambiente desconhecido. Pode ser uma padaria, por exemplo. O cérebro coloca todos os sentidos em ação para fazer a análise do espaço. Você ouve pessoas conversando e os sons dos talheres batendo nas louças. Sente o cheiro de pão fresco e de bolo de morango. Usa a visão para reconhecer o local e até o tato para sentir a textura dos objetos e a temperatura do local. E o paladar experimenta os sabores dos alimentos. Isso pode durar apenas alguns segundos, e muitas vezes você sequer toma consciência de que todo este reconhecimento aconteceu. Mas esse processo vai ajudar a imprimir em você o julgamento que vai fazer do local e do serviço prestado. Oferecer um ambiente agradável e uma experiência positiva para o consumidor é o objetivo das empresas. E existem cientistas que se dedicam a estudar todas estas percepções e relações. É o chamado design de serviços. O design de serviços é uma área nova do design. Poucas universidades do mundo oferecem esta disciplina na graduação. A Universidade Federal do Paraná é uma delas. A UFPR é uma das pioneiras do Brasil, né, no provimento de disciplinas na graduação de design de serviços, né. É uma das pioneiras. E nós temos projetos no tema desde 2005, então já são 11 anos, né. Desde 2005 já temos projetos e já estamos ensinando isso na graduação e na pós, né? Só que o tema ainda, boa parte das universidades do Brasil ainda não está presente na graduação. Então isso é algo relevante, né? Nós estamos liderando e o fato de vir colegas estrangeiros virem aqui estudar com a gente mostra que a gente não está, aquele nosso velho problema de síndrome do vira-lata, né? Nesse caso específico, a gente é um Rottweiler. O design de serviços planeja e organiza o espaço, a infraestrutura, a comunicação, o próprio modelo de negócio da organização e a atitude das pessoas que trabalham em determinado local. O objetivo é melhorar a experiência do consumidor. Há uma carência de material didático, de conteúdo teórico e prático no Brasil, para a gente poder ensinar projeto de serviço. Não é algo simples, né? Como falei, por exemplo, qual é o efeito da interação de determinada música, de uma determinada cor, de uma determinada textura e um determinado gosto, que você está, uma bala que você comeu, qual é o efeito disso no teu estado de humor, da tua fisiologia? Não é algo tão mecanicista, né? Depende de como você saiu de casa, da tua cultura, da tua educação, do teu repertório, né? Numa fazenda, por exemplo, um cheiro de estrume de vaca, para quem nasceu no interior, tem uma conotação de saudade do campo, de liberdade, né? Para quem é da cidade e nunca viu isso, é estrume de vaca, né? Então esses significados, né, que são construídos ao longo da vida têm que ser levados em consideração na hora de projetar um serviço, né? Hoje, o setor de serviços representa mais da metade do produto interno bruto brasileiro. Isso significa que a economia do país depende mais da venda de serviços, como a matrícula em um curso de inglês, do que a venda de produtos, como um perfume. E para os designers, é um grande mercado. O foco do design de serviço, diferentemente da engenharia e da administração e do marketing, por exemplo, não está na performance, né? Claro que a performance para o design de serviço é importante, mas o foco não é esse. O design de serviço está projetando toda a experiência do usuário na sua jornada de serviço. Esse é o grande diferencial que o design de serviço trouxe para o ambiente de serviços, né? Então, aqui no Brasil, não só no Brasil, em termos gerais, né, geralmente nasce o produto e depois, por tentativa e erro, nascem os serviços, né, que vão englobar isso daqui. O design de serviço ele já está pensando nesse nascimento conjunto, ao mesmo tempo, porque produto e serviço não se separam. O design de serviços é pouco estudado cientificamente. É um tema novo, não a questão do serviço, mas a questão do design de serviço. Ele é muito novo, ainda tem muito pouca publicação, especialmente em língua portuguesa,
né? A grande maioria das publicações estão em inglês e ainda é um tema pouco estudado atualmente, né? A questão do design de serviço. É algo novo, né? Então, muitos métodos foram até criados, até adaptados, né? Então, foi feito desde técnicas que vêm do design de serviços, como, eu vou falar alguns nomes, mas são técnicas que o nome do design são conhecidas, como blueprint, que são técnicas para mapear esse percurso do usuário, uma jornada do usuário, jornada do consumidor, né? Customer Journey, seria percorrer, mapear toda essa jornada do paciente, no caso, ao longo do hospital. Surveys, né? Levantamentos diretamente com usuários, focus group, né? Grupos focais, a gente realizou com médicos, pacientes, enfim, estado de atendimento, grupos focais. Então, ele é múltiplas fontes de dados, né? Porque não é algo que você consegue levar para um laboratório e testar isso de forma numérica, é percepção, né? Então, percepção você não capta colocando um chip no cérebro e saindo com um gráfico numérico, é algo que você tem que construir junto, né? Agora vamos imaginar que você está chegando em um hospital. Parece ruim? Pois é, a nossa mente liga este tipo de ambiente a emoções negativas. Mas será que precisa ser assim? Uma das emoções que estavam presentes nos 4 instrumentos, por exemplo, era a felicidade, era divertimento, essas questões. E as pessoas, muitos respondentes viraram para a gente e falaram assim, mas o hospital não é um lugar para ser feliz. O hospital não é um lugar para ser divertido. Como não? É incrível, a gente entende que as pessoas procuram um hospital geralmente porque elas têm algum tipo de problema, né? Algum familiar tem algum problema, alguma coisa assim. Mas por que não um ambiente que te relaxe, que te descontraia, que te deixe menos tenso e assim por diante, como qualquer outro ambiente, né? Então, ele merece, sim, no meu entender, uma intervenção para que as pessoas se sintam melhores, né? E para que o serviço seja também prestado de uma forma cada vez melhor aos cidadãos. Foi pensando nisso que o professor Humberto decidiu dedicar a pesquisa de doutorado ao ambiente hospitalar e usar as ferramentas do design de serviços para compreender a jornada da experiência do paciente e propor melhorias. E por que a área de saúde? Por uma série de fatores. Primeiro, por melhor que fosse o nosso sistema de saúde aqui no Brasil, ele já mereceria uma pesquisa, né? E a gente sabe que a nossa realidade é outra, né? E uma outra questão também foi uma questão de conveniência pelo fato do que o professor Aguinaldo ele já tinha iniciado um estudo dentro da UPA Matriz, com os alunos do curso de graduação. Inclusive, eu acompanhei esse estudo, então nós já tínhamos uma porta aberta. A pesquisa foi realizada no Hospital do Idoso Zilda Arnes, em Curitiba, que atende somente pelo Sistema Único de Saúde. Foi inaugurado em 2012 e é referência no atendimento de idosos no país. Eu confesso que foi bastante desafiador, porque o Hospital do Idoso ele é diferente de tudo aquilo que a gente conhece de hospital público aqui em Curitiba. É um hospital que tem uma excelência de atendimento. Enquanto eu estava fazendo a coleta de dados, eu posso, assim, preliminarmente falando, mas eu posso garantir que pelo menos 95% das pessoas estão satisfeitas com os serviços, com o atendimento que é prestado no Hospital do Idoso. E desafiador pelo fato de que você pesquisar um lugar que apresenta muitos problemas é fácil. Você detecta rapidamente aqueles que são, digamos, mais possíveis de manipular e investe o tempo em cima daquilo ali. Agora, trabalhar dentro de um lugar que já está bom, vamos dizer assim, é muito mais desafiador. E aí o professor Aguinaldo, a gente sentou, fez uma reunião e eu topei o desafio. Eu achei que foi super interessante, especialmente por trabalhar com esse público idoso. Que a gente sabe que essa população vai aumentar cada vez mais no atual desenvolvimento da sociedade, né? Principalmente com a expectativa de vida que a gente tem hoje em dia. O Hospital do Idoso oferece mais de 3.000 consultas, quase 5.000 exames e 400 internações por mês. Os pacientes encontram aqui 15 especialidades, incluindo fisioterapia e estomatoterapia. No próximo bloco, vamos entender a pesquisa do Humberto sobre design de serviços no Hospital do Idoso de Curitiba.
A ida a um hospital não costuma despertar sentimentos positivos. Medo, insegurança, ansiedade são algumas emoções atreladas à atividade. Se o hospital for feio, sujo, estiver lotado ou desorganizado, os atendentes não forem cordiais, as emoções negativas vão ser afloradas. Mas, por outro lado, um ambiente tranquilo, limpo, novo, com atendentes capacitados e organizados, pode ajudar a despertar emoções positivas, que inclusive ajudam o paciente nos tratamentos médicos. Os serviços são um campo novo de aplicação do design. É uma área nova do conhecimento, que busca justamente projetar a jornada e os processos de organização para melhorar a experiência do usuário. O estudo de doutoramento em design do Humberto buscou justamente entender como o ambiente do Hospital do Idoso de Curitiba, referência de qualidade no SUS, é percebido esteticamente pelos pacientes. O sentido ainda é muito pouco estudado, muito pouco valorizado e a gente sabe que eles estão norteando todas as nossas tomadas de decisão. O Humberto desenvolveu os métodos de pesquisa e o protocolo de coleta de dados com orientação do professor Aguinaldo dos Santos. O projeto dele parte do seguinte problema, né? No serviço público, às vezes você sai de uma unidade de saúde, de um hospital para outro, e aí há muita variação de forma de atender, do layout, da sinalização, enfim, todos os aspectos funcionais e estéticos, né? E isso é um problema, porque às vezes um paciente sai de uma unidade de saúde, sai de um hospital, vai para o outro, ele leva algum tempo para compreender o que está acontecendo, para onde ele vai, o que tem que fazer. Então, nesse trabalho que o Humberto está realizando no doutorado, ele está analisando não a questão funcional, mas a questão estética, né? Então, você vai em qualquer rede de hotéis, por exemplo, esteticamente se percebe que você está no hotel A, hotel B, ou você vai numa empresa, você sabe que tem na empresa A, empresa B. No ambiente público isso não é muito praticado e presente, né? E nesse caso específico ele está focando no idoso, né? Em unidades de saúde, hospitais voltados ao idoso, o que torna ele mais relevante, né? Porque com a idade há uma redução das capacidades cognitivas, enfim, do idoso e reconhecer esteticamente o espaço, né? Saber onde está, o que fazer, é algo muito relevante, né? Primeiro foi realizada a técnica do shadowing, ou técnica do sombreamento em português, que consiste em acompanhar o paciente desde a entrada até o fim da jornada no hospital. Nós acompanhávamos um paciente desde o momento em que ele entrava no Hospital do Idoso, né? Mas entrada mesmo, entrada lá da rua, não a recepção. Até o trajeto todo que ele fazia pelo serviço, seja para consulta, seja para exame, até o final dessa jornada, quando ele saía fora das dependências do Hospital do Idoso. Porque a gente precisava ter uma compreensão maior desse serviço, dessa trajetória do usuário, que era importante para a gente. E a gente sabe que os elementos estéticos eles estão permeando toda essa trajetória, né? Então ia ficar uma coisa muito gigantesca se a gente tentasse pegar a dinâmica do serviço inteiro. Por isso que a gente concentrou só na recepção principal. Paralelamente, Humberto realizou 2 tipos de questionários com os usuários, tanto pessoas que iriam fazer consultas quanto exames. Em ambos, ele questionava sobre as emoções despertadas pelos sentidos do entrevistado no ambiente hospitalar. E a senhora assim já foi atendida? Foi bem atendida? As perguntas foram estruturadas em termos, assim, a escala cervical, ela analisa 5 dimensões da qualidade do serviço. Então, foi passado um questionário previamente aos pacientes, e ali nós detectamos quais eram os pontos que mereciam um olhar mais aprofundado. Saindo desses pontos é que nós levamos para a pesquisa. Então, por exemplo, nós perguntamos para os participantes o que eles tinham na ideia de um hospital, por exemplo, tecnológico, né? O que eles percebiam, o que eles sentiam, qual era a opinião deles sobre o serviço prestado pelo ISA. Essas questões. Então, eles foram apontando uma série de elementos que ajudaram a gente a fundamentar a nossa pesquisa. O primeiro desafio é que esses questionários não estão prontos, né, em nenhum lugar. Né, esses roteiros, de observação não estão prontos em nenhum lugar. Até porque essas ciências, né, por exemplo,
estudo da cor, estudo do som, estudo da textura, enfim, elas não são campos da ciência que não têm dialogado muito entre si. Então, por exemplo, qual é o efeito de um som junto com uma textura, com uma cor? Qual é o efeito no usuário? Então, o que foi feito a gente usou algo semelhante que chama-se roda das emoções. São semelhante a um ábaco, né, onde o usuário posiciona qual é a sua emoção em relação àquele determinado aspecto, por exemplo, cor, som, cheiro, olfato, palato, né? E com isso a gente consegue traçar um perfil num formato bem de survey, assim, né, de qual é a percepção do usuário com respeito àquele espaço. Por fim, o pesquisador realizou um grupo focal. Pacientes e funcionários selecionados foram reunidos e estimulados a relatar as percepções e as expectativas em relação ao hospital. Como a pesquisa ela tá seguindo está sendo norteada, né? Um dos norteadores é a escala cervical do Paraçonaman. Essa escala ela olha a questão do percebido e do esperado. Só que a gente também envolveu o paciente e os funcionários. Então, nesse caso do Focus Group, o Focus Group ele foi composto por 4 participantes que são membros do staff do Hospital do Idoso e 4 pacientes que foram selecionados, pacientes que procuram o ISA, Hospital do Idoso, para consultas e para exames. Né? E as perguntas que foram utilizadas dentro do Focus Group, elas foram dirigidas para todos, né? Sem distinção. O que a gente queria ver é essa diversidade, o que a gente estava em busca dessa diversidade de opiniões, de visões, que podia nascer dessa interação. Então, foi muito interessante envolver o staff e os pacientes. Né? E o que nasce dessa junção? É o que a gente está descobrindo agora, enquanto a gente está analisando os dados. Com respeito ao Focus Group, né, a gente primeiro criou uma persona, né, são personas, né, que são perfis típicos desse público, do público que circula lá no caso do Hospital do Idoso, Hospital Zilda Arnes. E aí, com base nessas personas, a gente selecionou pessoas para participar do Focus Group, né, da grupo focal. Então, são as pessoas, os idosos que participaram do grupo focal, são os idosos com perfil típico do hospital. Né? É um hospital, a gente chama de porta fechada, né? Ele atende, as pessoas não podem diretamente, é via unidade de saúde, então é um hospital de excelência. No Brasil, é um dos melhores do Brasil, e justamente esse foi o critério de selecionar o hospital, né? Buscar justamente um hospital que é considerado referência na excelência do atendimento, até para, como resultado da tese de doutorado do Humberto, apontar para outros hospitais, né, o que seria essa estética que mereceria ser replicada, né? Essa estética que mereceria ser aplicada em outros hospitais novos ou que venha a receber intervenção. Né? O trabalho de coleta dos dados durou 3 meses e meio, com visitas praticamente diárias ao hospital, e envolveu uma equipe que inclui alunos de iniciação científica da UFPR e pesquisadores colaboradores voluntários. No momento, Humberto está realizando a análise dos dados e já percebeu a importância de alguns sentidos para a percepção dos pacientes. A primeira coisa foi o seguinte: eu, como pesquisador que estava lá no dia a dia coletando os dados, foram praticamente 3 meses e meio coletando dados lá em interação direta com os pacientes do ISA. Uma das coisas que saltou aos olhos foi o seguinte: quando a gente perguntava para um participante, né, olha, quais são as emoções que os sons, todos os sons que você ouve aqui dentro causam em você? As pessoas olhavam para a gente e falavam assim: nossa, nunca parei para pensar sobre isso. Som que causa emoção. Então, você via uma das hipóteses que eu tinha no começo é que as pessoas, embora fizessem o julgamento pelos sentidos, esses julgamentos eles não eram algo real para elas. Real assim no sentido, eu tenho consciência de que isso está acontecendo. Né? Então, em vários momentos, as pessoas falaram: nossa, nunca parei para pensar nisso, nunca respondi nada sobre isso, mas, nossa, som causa emoção. Então, foram questões que
não era o alvo da pesquisa, mas que apareceram ali no ambiente, né, na feitura, na coleta dos dados. O pesquisador percebeu que sentidos como visão e audição foram avaliados com mais facilidade pelos entrevistados. O ser humano ele tem uma facilidade, pelo menos assim, que eu posso tirar da coleta dos dados. O ser humano tem uma facilidade maior de fazer o julgamento a partir do que ele vê, a visão, e a partir do que ele ouve, né, a audição. Então, eram as duas ferramentas que os participantes respondiam com a maior facilidade. Por outro lado, foi mais difícil avaliar olfato e tato. Que aí era onde as pessoas falaram, nossa, mas como assim o tato me causa emoção, sabe? Então a gente via que as pessoas tinham uma dificuldade maior de lidar com essas questões. Os resultados já revelam pistas para guiar o trabalho dos designers de serviços em ambientes hospitalares. A intenção é, até o final do ano, de ter um documento guia, né? Um documento de referência sobre recomendações estéticas para ambientes hospitalares, especificamente para idosos, né? Então, essas recomendações estéticas, digamos, essa nossa esperança, né, que arquitetos, designers de interiores, médicos, enfermeiras, enfim, gerentes de hospitais que venham a querer buscar excelência e que eles possam usar esse material como um instrumento de definir políticas de investimentos, políticas de ações, né? E também, obviamente, a tese de doutorado dele vai resultar em conteúdo didático, né? As publicações, materiais que venham a ser produzidos, vai ser um material de grande importância para apoiar os futuros cursos de design que queiram projetar esse elemento que é tão importante na nossa economia, mas ninguém se projeta pouco, né? Que são os serviços, né? E também sobre a importância do atendimento nos hospitais, especialmente a idosos. Não são só os remédios que vão ajudar ele a curar ele, né? A música de fundo, as cores que estão à volta dele, a forma como apertaram a mão dele ou chamaram ou não o nome dele ou o número, né? Como ele é tratado, né? Tudo isso trata-se dessa leitura estética que ele faz do espaço. E isso vai contribuir definitivamente ao tratamento. Obviamente não é uma panaceia, não vai... Se tem que tomar remédio, ele tem que tomar remédio, mas afeta, sim, de forma direta o estado de humor e a atitude positiva com respeito ao espaço. Então, assim, de um modo muito preliminar ainda, mas isso mostra que o ambiente precisa, o service space, ele precisa sofrer algumas alterações para que desperte emoções positivas nas pessoas. Um dos objetivos do Humberto é produzir um protocolo de avaliação estética para serviços. O material será baseado na pesquisa de doutorado e pretende auxiliar o trabalho do service designer. Não existe nenhum protocolo de avaliação estética de serviço. Então, por exemplo, se um designer de serviço ele tentasse fazer isso daqui, ele ia ter que começar como eu comecei, às cegas, né? Coletando alguma coisa daqui, alguma explicação de lá, alguma questão assim, porque não tinha nada pronto estabelecido. Então, essa pesquisa nossa, por essa falta de materiais, ela é uma pesquisa bastante exploratória, né? Nós estamos tateando e vamos ver o que sai disso daqui. Mas o nosso objetivo é, ao final, ter esse protocolo e que ele possa nortear essa avaliação estética de serviços. Não necessariamente serviços de saúde, mas qualquer outro ambiente de serviço, né? Então, de uma forma ou de outra, as ferramentas que nós desenvolvemos, por exemplo, elas são ferramentas que podem ser adaptadas para um outro contexto, caso tenha necessidade. O design de serviços em um hospital pode, inclusive, auxiliar no tratamento dos pacientes. Você pode até ajudar o próprio médico e enfermeira, enfim, nesse tratamento desse paciente, acalmar ele, né? Porque essa estética no ambiente pode criar um ambiente mais de positividade, pode atrair a atenção do usuário para determinados aspectos, né? Você pode estimular até o pós-operatório, no pós-tratamento, né? Ele perceber a importância. Curiosamente, né, a gente fez um trabalho ano atrasado na UPA aqui da Matriz, do HC aqui, né? E um problema que tinham lá era como estimular pessoas idosas, que é um público muito idoso, que vai ali na UPA da Matriz, do HC, a quererem sair da UPA, entende? Porque eles acabavam não entendendo motivação de querer sair dali, porque ali tinha alguém cuidando deles.
Então, como motivar alguém a querer sair? Então, como criar esse elemento positivo de esperança, né? De que lá fora vai ter vida, vai ter... Então, é algo que vai muito além de uma fórmula química, né? E a gente tem a obrigação na universidade de desenvolver conhecimento para apoiar esse tipo de projeto, né? E pesquisas como estas ajudam a transformar ambientes que costumavam despertar emoções negativas em locais acolhedores e menos assustadores. Geralmente esses idosos vêm com acompanhantes, né? Mas há duas questões que vêm bem à tona. Uma é ter confiança, né? Sentir-se confiante e logo que chega ao hospital, ter confiança com respeito ao que vai acontecer, né? Quais são as próximas etapas, né, do processo, qual é o tempo que eu tenho que ficar esperando, né? Então essa informação logo no início do check-in, né? Vamos pegar o exemplo de um avião. Você ter certeza já no check-in que o avião está ali, quais são as etapas que eu tenho que passar, qual é o raio-x, essa compreensão, transparência do que está acontecendo logo no início, né? Esse momento inicial, ele é muito importante para definir toda a experiência do restante do período no hospital. E dos elementos que estão dentro do hospital, é algo que já esperava, que a literatura já fala isso, mas só se confirmou, que mais importante, muito mais importante, que a cor, que os sons, tudo, é um elemento que é um componente essencial no serviço, que talvez o mais importante é essa relação desse idoso com o atendente, quem está atendendo, né? A ideia é, a partir desse serviço prestado pelo hospital do idoso, replicar em outros hospitais, né? Como, por exemplo, há uma previsão da abertura de um hospital exclusivo para mulher aqui em Curitiba, né? Então, como é que a gente replicaria esse serviço dentro desse hospital? Então, a gente espera que essa pesquisa, né, que essa proposição desse protocolo ajude justamente nisso daqui.